Na carta de Paulo, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Quem encontrou, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler 2 versos desta carta que serão utilizados como base para a mensagem desta noite. O verso 13 e o 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Eu convido nesse momento a igreja a participar comigo. Vamos ler juntos esse final do verso 13 e o 14. Vamos lá? 1, 2, 3, já. Esquecendo-me e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez. Curva sua cabeça em nome do Senhor. Feche seus olhos. Pai, nós estamos, Senhor, reunidos em Tua presença. Somos aqui parte da Tua igreja. Alguns estão viajando, outros estão acompanhando a transmissão do culto, outros, por alguma razão ou circunstância, não estão participando nem de uma e nem de outra situação. Mas o Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece, conhece a cada um dos Teus filhos, independentemente de onde eles estejam, onde eles se encontrem nesse momento. Tu és onisciente, onipresente e onipotente. O único Deus que detém esses atributos. Maravilhoso és Tu, ó Pai. Rogamos-te, em nome do Senhor Jesus, que através do Teu Espírito Santo, o Senhor fale conosco, através da Tua palavra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Amém, Senhor. Amém. Como foi a sua virada, né, de ano? Como foram as suas celebrações? Você passou com sua família, família biológica ou família espiritual? Quem passou a virada aí com a família biológica? Levante a mão assim, a virada com a família biológica. Uma grande parte dos irmãos. E com a família espiritual, quantos passaram? Glória a Deus. Muitos irmãos também. Aqueles que participaram conosco ontem aqui, puderam perceber, né? E mesmo alguns que não vieram, mas olharam lá no grupo de WhatsApp, eu acredito que viram, né? Nós tínhamos um painel aqui, diferente desse. Esse aqui para mim foi surpresa quando... E eu só, como eu entrei com a cabeça um pouco baixa, né, olhando assim para os irmãos, eu vim levantar a cabeça já aqui, próximo da irmã Sara. Ela estava perguntando, pastor, e essa foto ali? Eu levantei a cabeça assim, disse, sou eu mesmo ali, irmão.
Mas nós tínhamos um painel. Primeiro, deixa eu agradecer esse aqui, né? Fica melhor. Então, em nome de Jesus, quero agradecer à Igreja do Senhor e, acima de tudo, ao nosso Deus, por esses 11 anos que Ele tem nos concedido a graça. E é somente através da graça dEle, da misericórdia, que nós permanecemos de pé. Se não fosse a graça maravilhosa nos ajudando nesses 11 anos, acho que não teríamos chegado nem a sequer um ano. Mas já são 11 anos. Assumimos o ministério pastoral no dia 28 de dezembro de 2011. Então, 28 de dezembro, agora completaram-se 11 anos. Que Deus seja louvado. Nossa gratidão à igreja, gratidão à iniciativa dos irmãos e irmãs que se empenharam e deram assim o seu melhor. Deus seja louvado, que o Senhor os recompense. Sobre o painel anterior, nós tínhamos aqui em formato de aqueles balões numéricos, né, o ano 2023, bem grande. E a maioria dos irmãos tiraram foto aqui. Era tanta gente tirando foto que eu estava com medo do ano terminar, o ano novo terminar, e os irmãos não terminarem de tirar as fotos. Mas, enfim, 2022 já foi-se. Adentramos, então, ao ano de 2023. E eu já lhe faço uma pergunta. Como você chegou ao final desse ano que passou e como você chega ao início desse novo ano? Como você chegou? Fisicamente, você se encontra firme e forte aí? Emocionalmente, firme e forte? E espiritualmente, firme e forte ou marromeno? Meus irmãos, nós sabemos que nem todos chegaram firmes e fortes. Além daqueles que não chegaram, existem os que conseguiram pela graça chegar, mas muitos não chegaram bem. Não chegaram bem fisicamente, não chegaram bem emocionalmente, não chegaram bem espiritualmente, não chegaram bem profissionalmente. Há muitas situações que precisam serem revistas, serem repensadas. Eu não sei se essa é a sua realidade, não sei se essa é a sua situação. Mas eu quero então compartilhar com você nessa noite, à luz desse texto que nós lemos, ele será o nosso texto base. Eu convido você a deixar a sua Bíblia aberta nessa carta maravilhosa, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Queremos compartilhar sobre o tema encorajados a recomeçar. E eu acredito que mesmo aqueles que chegaram bem, que fisicamente estão motivados, estão com boa saúde,
mesmo aqueles que emocionalmente se acham ou se encontram com bom ânimo, mesmo aqueles que espiritualmente estão firmes. A verdade é que em alguma situação de nossas vidas, nós precisamos recomeçar. Nós precisamos recomeçar. E no decorrer do nosso compartilhamento, você vai poder identificar algumas áreas em que será preciso recomeçar. Mas antes, deixa eu só situar você no contexto dessa carta. Geralmente, quando uma pessoa ela é aprisionada, você não espera dessa pessoa palavras de bom ânimo, você não espera dessa pessoa palavras de encorajamento. Alguém que se encontra aprisionado, o que nós esperamos é murmúrio, reclamação, desânimo. Mas isso não se dá na vida do servo de Deus, autor dessa carta, o apóstolo Paulo. Ao escrever essa carta, para encorajar os filhos de Deus em todas as igrejas onde essa carta viesse a chegar, esse servo de Deus está preso. E suas palavras a nós são de encorajamento. Quais são os pontos que nós devemos atentar na declaração que o apóstolo faz nos versos 13 e 14? O que se faz necessário para uma pessoa recomeçar? O que é preciso observarmos? O que é importante ser enfatizado nesse processo, nesse desafio? A primeira coisa que nós devemos atentar na declaração do apóstolo, final do verso 13, esquecendo-me. Esquecendo-me. Você conhece alguém que passou por uma decepção na sua vida, enfrentou um problema, foi prejudicado em algum negócio, ouviu uma palavra que lhe feriu? Você conhece alguém que vive amargurada por conta dessa situação e não consegue esquecer de forma alguma? Você conhece alguém assim? Existem pessoas que entra ano e sai ano e ela não consegue esquecer. Ela vive se autoalimentando da sua própria amargura, das suas próprias mágoas. O tanque do seu combustível está cheio de ressentimento. Paulo, ele está preso. E vale a pena esclarecermos que ele está preso injustamente.
perseguido, maltratado, injustiçado, preso. Tinha tudo para estar amargurado, para estar remoendo algum tipo de ressentimento, mas não há espaço no seu coração para isso. Com frequência, nós testemunhamos, às vezes ouvimos as pessoas dizerem: olha, você pensa que eu me esqueci? Eu não me esqueci, não. Esquecendo-me. Esqueça das amarguras. Lance fora os ressentimentos. Lance fora a ira descontrolada. Esquecendo-me. Pastor, mas doeu demais aquela situação. E ela vai continuar doendo se você permanecer colocando ali o dedo em cima da ferida e remoendo, ou remexendo. Vai permanecer doendo. Esquecendo-me. O segundo ponto a ser destacado, mas antes deixa eu pedir que os irmãos projetem para nós, coloque Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21, coloque na versão a Nova Almeida. Vamos juntos observar esse texto da palavra do Senhor? Vamos ler juntos, em uma só voz? Quero trazer, mais uma vez, bem forte para a glória de Deus, quero trazer, então eu vou trazer à minha memória, eu vou trazer ao meu coração as coisas que vão me dar esperança, irmão Antônio, as coisas que vão me dar esperança. Às vezes foi uma situação, um deslize de um amigo, de um parente, de um familiar. Mas tenha sido intencional ou não, esqueça daquilo que azeda o seu coração, daquilo que traz amargura, daquilo que traz ressentimento, daquilo que vai trazer destruição a você. E procure trazer à sua mente, à sua memória, as coisas que vão lhe dar esperança. Lhe dar esperança. Lhe dar esperança. Pastor, o que mais podemos aprender com o apóstolo Paulo, que está encarcerado, está em uma prisão? Na sequência do versículo 13, esquecendo-me das coisas. Irmãos, das coisas. Nós estamos vivendo uma inversão de valores miserável, desgraçada, em nosso mundo. As coisas estão sendo lembradas, evidenciadas e amadas, enquanto que as pessoas não estão sendo amadas, valorizadas, estão sendo desprezadas, estão sendo esquecidas. Paulo está dizendo o seguinte para nós: esquecendo-me das coisas, não das pessoas.
Quantas pessoas maravilhosas, especiais, que entraram em nossas vidas, fazem parte de nossas vidas. E será que em algum momento nós não temos esquecido delas? Ignorado-as? Quantos filhos hoje esquecem-se dos seus pais? Principalmente quando esses pais envelhecem, se tornam mais limitados ainda. Às vezes são pais portadores de necessidades especiais. E filhos e filhas ignorando-os, esquecendo-se deles, abandonando seus pais. O autor do livro de Provérbios nos traz um alerta: aqueles que agem assim serão amaldiçoados. A Bíblia diz que deixará o filho, pai e mãe, para se unir à sua esposa e construir uma nova família. Mas isso não significa abandonar os pais, ignorá-los, largá-los. Amigos ignorados, esquecidos. Avós ignorados, esquecidos. Esquecendo-me das coisas e não das pessoas. Mas acima de tudo, esquecendo-me das coisas e jamais de Deus. Pastor, mas é possível esquecer-se de Deus? Acredito que temos esquecido mais de Deus do que das pessoas. E o próprio Deus nos alerta sobre isso. Se você acompanhar comigo a declaração do próprio Deus, no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 11, pode colocar para nós. O próprio Deus falando ao seu povo, que ele havia resgatado lá do Egito, com mão forte e poderosa, havia lhe preparado uma terra maravilhosa. O povo estava prestes a entrar nessa terra. Aí Deus o alertou da seguinte forma: tenham o cuidado de não o quê? De não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje ordeno a vocês. Tenham cuidado de não, ou para não se esquecer do seu Deus. O Senhor ainda continua alertando o seu povo e a nós também. Os versos finais do capítulo 8, pode colocar para nós, os 2 versos finais. Mas, se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Por não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão destruídos, como o foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Esquecer-se de Deus é um caos total para nossas vidas. Esquecer-se de Deus é a pior escolha, ou a pior decisão, a pior atitude que o ser humano pode ter ou tomar durante a sua existência aqui.
A palavra de Deus, no livro dos Salmos, capítulo 9, verso 17, nos traz outro alerta. Voltem os ímpios ao pó, todas as nações que se esquecem de Deus. Coloca na outra versão, a Nova Almeida. No inferno serão lançados os perversos e todas as nações que se esquecem de Deus. Muitas vezes nós iniciamos o ano com empolgação. E alguém já disse que disciplina é melhor do que empolgação. A empolgação, ela geralmente é como um balão. Está cheio e de repente murcha, seca. Começamos então o ano com a expectativa de buscarmos o Senhor. Através da oração, através da meditação em Sua palavra. Começamos o ano com a expectativa de participarmos mais dos cultos, de nos congregarmos. Mas vamos nos esquecendo. E a frieza vai penetrando no coração e tomando conta da vida. Esquecimento de Deus. A maioria das pessoas, e uma boa parte delas, frequentam nossas igrejas. Elas têm esquecido-se de Deus. A instrução, a orientação do apóstolo é que venhamos a esquecer das coisas e não das pessoas e nem tampouco de Deus. Em terceiro lugar, voltemos novamente a Filipenses, capítulo 13. Avançando-me e avançando para as que estão adiante. Prossigo. Para recomeçar, é necessário avançar e prosseguir. Aqui nós temos algo muito especial. O apóstolo nos dá a entender a ideia de que é preciso nos movimentarmos. Sairmos realmente do comodismo, não nos contentarmos com a situação em que estamos vivendo. Avançando para o que está diante, ou para o que está adiante. Prosseguir dá a ideia de perseverança. E aqui nós podemos aprender com o profeta Miqueias. No capítulo 7 do seu livro, Miqueias, capítulo 7, versículo 8. A situação não está nada fácil. O país está em ruínas. As famílias foram afetadas. O país havia sido invadido por exércitos inimigos. Estava um caos a sociedade. O ministério dificílimo. Mas diante da situação, ele entende que é preciso avançar. Ele entende que precisa haver um movimento especial. E então ele declara: não se alegre, a minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, vamos juntos? Eu
eu me levantarei. Será a minha luz. Pastor, é porque é difícil mesmo. É assim mesmo. O país nunca vai mudar, é daqui para pior. Olha o estado que nós moramos. No máximo chega a ser o segundo menos pior. Olha, a nossa cidade, pastor, a minha família, pastor, olha, o meu trabalho, pastor, o senhor não faz ideia. E aí, vai se acomodando, vai se encasulando, vai definhando, e não reage. Não reage. Nós não vamos colocar uma venda em nossos olhos e ignorar a circunstância. O profeta não fez isso, ele diz, olha, embora a situação esteja dessa forma, mas eu não vou me entregar a ela. Ainda que eu tenha caído, eu vou me levantar. E se eu me encontrar morando em trevas, eu tenho certeza, o Senhor será a minha luz. O Senhor será a minha luz. Então, olhe para quem está perto de você e diga, coragem. O Senhor é a nossa luz. Coragem, irmão Paulo Cruz. O Senhor é a nossa luz. Aleluia. Levantar-me-ei. Mas levantar para quê? Levantar, ficar em pé, parado? Não. Prosseguir. É preciso perseverar. E o que é perseverar? Perseverar é nunca desistir. Perseverar é nunca desistir. Olhe uma palavra maravilhosa do Senhor para nós. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versos 1 ao 13. Vamos juntos ler esse texto maravilhoso da palavra de Deus? 1, 2, 3 já. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É preciso perseverar, é preciso prosseguir. Prosseguir para onde, pastor? Para o alvo. Para o alvo. E aí Paulo deixa bem claro qual é o alvo dele aqui. Ele está preso. Tinha todas as razões, humanamente falando, para desistir completamente. Mas embora na prisão, ele tem um alvo.
qual é o alvo supremo, o alvo soberano do apóstolo Paulo? Ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O alvo supremo de Paulo é a eternidade. É a morada na mansão celestial. É estar ao lado de Cristo eternamente. É o céu, o paraíso. Esse é o chamado supremo. Esse é o alvo supremo, soberano, que o apóstolo tem. Prossigo para o alvo. Mas vamos começar aqui por algumas situações menores, até chegarmos a esta. Qual o seu alvo? Ou quais os seus alvos para esse ano? Você tem algum? Pensou? A Escritura Sagrada nos desafia a alguns alvos. E vou citar aqui alguns. Tenhamos como alvo perdoar assim como Cristo nos perdoou. Efésios capítulo 4, Mateus capítulo 6. Então coloque como alvo para 2023, eu vou perdoar as ofensas, assim como Cristo me perdoou. Coloque como alvo tirar mais tempo para orar. Eu vou orar mais em 2023. Eu vou buscar mais a presença de Deus em minha vida no decorrer desse ano. Estabeleça como alvo meditar mais nas Escrituras Sagradas. Eu vou ler mais a palavra de Deus esse ano. Eu vou meditar mais nela. Coloque como alvo, se esforçar, você estudante. Eu não vou pescar esse ano em nenhuma prova, ainda que seja a mais difícil. Não vou pescar. E vou estabelecer como alvo não tirar nenhuma nota menor do que 7. Nenhuma nota menor do que 7. Recomece. Estabeleça como alvo. Meu alvo será resolver ou buscar a reconciliação com todas as pessoas, seja na família, seja na igreja, com as quais eu quebrei o relacionamento. Me encontro intrigada com elas, eu vou me esforçar para esse ano chegar ao final dele resolvido. E não deixe para o último mês, porque serão 11 meses de angústias. Eu vou estabelecer como alvo para esse ano também comprar e pagar lá no comércio. Eu vou acertar as contas que vieram lá do ano velho, e elas entraram comigo e eu estou inadimplente. Estou devendo e as pessoas estão esperando receber. E algumas pensam que eu fui arrebatado já, mas eu ainda estou aqui na terra. Vou comprar e eu vou pagar. Eu vou honrar os meus negócios, os meus compromissos. E quando houver algum problema, eu vou procurar o meu credor, eu vou conversar, e vou explicar, e vou falar a verdade.
Tem pessoas que quando é para pagar a conta, ela está sempre doente, tem sempre uma desgraça na vida dela. Você, rapaz, de 18 anos a 100, solteiro ainda, você, moça, de 18 anos a 100, solteira ainda, mas é crente. Só olha, meu alvo, eu só vou namorar um rapaz crente. E o rapaz crente dizer, olha, eu só vou namorar uma moça crente. Meu alvo. Meu alvo como filho, eu vou lutar para vencer a preguiça e vou trabalhar mais para ajudar os meus pais. Tem aquela musiquinha da Aline Barros, né? Show preguiça, né? Tem pessoas que têm tanta preguiça, que se der uma banana madura para ela, ela pergunta se está descascada. Se não tiver descascada, pois ela não vai aceitar. São alguns alvos. Estabeleça seus próprios alvos. À luz da palavra de Deus aqui são sugestões. E creio serem boas, proveitosas, preciosas. Mas é claro, acima de tudo, meus amados irmãos, vamos trazer esse alvo aqui do apóstolo Paulo ao nosso coração, para nós fecharmos. Novamente, verso 14 de Colossenses 3. Prossigo, pode colocar, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Você deseja alcançar esse prêmio também? Sim ou não? Amém ou não amém? Então, persevere. Você caiu quantas vezes? Não importa, levante-se. Persevere. Recomece. 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 Recomece nos relacionamentos. Acima de tudo, recomece no relacionamento com Deus. Recomece no relacionamento com seus pais. Recomece no relacionamento com seus filhos. Recomece no relacionamento com seus irmãos biológicos, com seus irmãos espirituais. Recomece. Recomece no seu trabalho. Recomece nos seus estudos. Recomece. 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 Agora, se não houver mudança nas atitudes, você vai continuar com uma vida velha no ano novo. Tudo igual. Igual a letra daquela canção de Paulo César Baruch. Nós precisamos de vida nova em um ano novo. Convido todos a se colocarem em pé. O autor aos Hebreus, ele nos diz, em 10:35, por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. E são salvos. Apresente seu coração agora diante do Senhor e ore. E faça o compromisso com Deus.
Se você sentir esse desejo de recomeçar em uma, duas, a real necessidade, oremos.